Olhe ao seu redor neste exato momento. Eu tenho certeza que até ao olhar mais leigo é possível notar como a tecnologia e a computação estão presentes em todas as atividades do nosso cotidiano. Estamos sendo bombardeados pela tecnologia e a computação mudou a forma como o ser humano interage entre si e entre o mundo ao seu redor. Mas você sabe que há 100 anos atrás, a vida das pessoas era completamente diferente, sem internet, redes e computadores modernos. E é neste ponto que eu quero chegar. Como eram os computadores antes do século XX? Se é que eles existiam? Para chegar no ponto da tecnologia em que estamos hoje, nós levamos muito tempo. Temos uma longa jornada de descobertas, que começou lá atrás, por volta de 5500 a.C. A nossa capacidade de pensar e realizar cálculos foi o que nos levou a desenvolver a matemática, a lógica, e foi o primeiro impulso que fez com que desenvolvêssemos técnicas para realizar cálculos mais complexos, maiores e de forma mais ágil, já que usávamos os dedos da mão para tal feito. Foi então que surgiu o ábaco, que consideramos a primeira calculadora da história. É a mais antiga ferramenta conhecida para o uso da computação. Foi inventada pelos povos da Mesopotâmia por volta de 5500 a.C. Obviamente, essa primeira versão era bem primitiva, usava-se uma pedra lisa coberta de areia. No decorrer dos anos, eles foram ganhando novas formas, sofrendo algumas variações e modificações por cada povo. Cada povo tem uma versão específica, porém todos usam o mesmo princípio, a contagem e o cálculo, até chegarmos ao ábaco de hoje, que ainda encontramos em algumas escolas, que constitui basicamente um conjunto de varetas de forma paralela que contém pequenas bolas para realizar a contagem. A primeira máquina construída para realizar cálculos foi idealizada por Wilhelm Schickard, sendo capaz de somar, subtrair, multiplicar e dividir. Só que essa máquina foi perdida durante a Guerra dos 30 Anos. Por muito tempo, nada se soube sobre essa máquina. Por isso, atribui-se a Blaise Pascal a construção da primeira máquina calculadora, que fazia apenas somas e subtrações. Pascal, que aos 18 anos trabalhava com seu pai em um escritório de coleta de impostos na cidade de Rouen, desenvolveu a máquina para auxiliar o seu trabalho de contabilidade. A calculadora usava engrenagens que faziam funcionar de maneira similar a um odômetro. A comercialização de suas calculadoras não foi satisfatória, devido ao seu funcionamento pouco confiável, apesar de Pascal não ter construído cerca de 50 versões. No entanto, o projeto de Pascal foi bastante aprimorado pelo matemático alemão Gottfried Leibniz, que sonhou que, um dia no futuro, todo raciocínio pudesse ser substituído pelo girar de uma simples alavanca. Em 1671, no século XVII, Leibniz introduziu o conceito de realizar multiplicações e divisões através de adições e subtrações sucessivas. Em 1694, a máquina foi construída. No entanto, sua operação apresentava muita dificuldade e era sujeita a erros. Em 1820, o francês Charles Thomas, conhecido como Thomas de Colmar, projetou e construiu uma máquina capaz de efetuar as 4 operações aritméticas básicas, a Arithmomet. Esta foi a primeira calculadora realmente comercializada com sucesso. Ela fazia multiplicações com o mesmo princípio da calculadora de Leibniz e efetuava as divisões com a assistência do usuário. O ábaco e todas essas máquinas estavam longe de serem considerados um computador, pois não eram programáveis. Isto quer dizer que a entrada era feita apenas de números, mas não de instruções a respeito do que fazer com os números. E é aí que entram alguns personagens dessa história que estavam à frente do seu tempo e revolucionaram os conceitos da computação. Em 1804, Joseph Jacquard construiu um tear inteiramente automatizado, onde os desenhos eram muito complicados para decifrar. Esse tear era programado por uma série de cartões perfurados, cada um deles controlando um único movimento da lançadeira. Um tear é um aparelho mecânico ou eletromecânico empregado para fins de tecelagem. Uma variedade de importância histórica é o de Jacquard. A máquina criada por Jacquard teve uma grande participação na revolução da indústria têxtil e foi considerado o primeiro computador do mundo. O tear de Jacquard é uma das invenções mais importantes da história e o primeiro tear mecânico.
Charles Babbage foi um matemático inglês que desde muito jovem já demonstrava bastante interesse em máquinas. Durante seus estudos, Charles sentiu a necessidade de desenvolver uma máquina para otimizar processos em relação a cálculos feitos a punho, e então retomou a ideia de tabular logaritmo de forma mecânica. O projeto era ambicioso em nível conceitual e estrutural. Charles se deparou com um problema técnico, que nem ele e nem seus engenheiros possuíam habilidades técnicas para executar o projeto, mas ele já tinha em mente a criação de uma nova máquina, a máquina analítica. Inspirado pela calculadora de Pascal, pela máquina aritmética de Leibniz e no tear de Joseph Jacquard, que usava cartões perfurados para montar padrões, a máquina analítica foi idealizada para realizar diferentes operações de acordo com a instrução que recebesse, devido à sua característica de exercer funções de modo sequencial. Charles entendia que essa invenção tinha um propósito mais abrangente. O projeto, totalmente mecânico, era composto de uma memória, um engenho central, engrenagens e alavancas usadas para a transferência de dados da memória para o engenho central, e dispositivos de entrada e saída de dados. O calculador utilizaria cartões perfurados e seria automático. Sua parte principal seria um conjunto de rodas dentadas, o moinho, formando uma máquina de somar com precisão de 50 dígitos. As instruções seriam lidas de cartões perfurados. Os cartões seriam lidos em um dispositivo de entrada e armazenados para futuras referências em um banco de 1000 registradores. Cada um dos registradores seria capaz de armazenar um número de 50 dígitos, que poderiam ser colocados lá por meio de cartões a partir do resultado de um dos cálculos do moinho. Augusta Ada Byron King, mais conhecido como Ada Lovelace, é considerada a primeira programadora da história. Movida pelo entusiasmo em desenvolver aplicações práticas ao uso da máquina analítica, Ada apresentou conceitos que transcenderam um período e até mesmo a aplicação na máquina analítica. O método desenvolvido para operar a máquina continha um algoritmo para calcular os números de Bernoulli e organizava em grupos várias operações que poderiam ser repetidas ou reutilizadas com o suporte de cartões perfurados. Ada inventou os conceitos de subrotina, uma sequência de instruções que pode ser usada várias vezes, e o conceito do loop, uma instrução que permite a repetição de uma sequência de cartões, e do salto condicional, que permite saltar algum cartão caso uma condição seja satisfeita. Os conceitos introduzidos por Ada são utilizados até hoje na programação. Por volta de 1890, outro nome entrou na história da computação, Hermann Hollerith, responsável por uma grande mudança na maneira de se processar os dados dos censos da época. Os dados do censo de 1880, manualmente processados, levaram 7 anos e meio para serem compilados. Os do censo de 1890 foram processados em 2 anos e meio, com a ajuda de uma máquina de perfurar cartões e máquina de tabular e ordenar, criada por Hollerith e sua equipe. As informações sobre os indivíduos eram armazenadas por meio de perfurações em locais específicos do cartão. Nas máquinas de tabular, um pino passava pelo furo e chegava a uma jarra de mercúrio, fechando o circuito elétrico e causando um incremento de 1 em um contador mecânico. Mais tarde, Hollerith fundou uma companhia para produzir máquinas de tabulação. Anos depois, em 1924, essa companhia veio a se chamar IBM, e o resto é história. Até o ano de 1990, tivemos eventos importantíssimos. Conceitos criados na época são usados ainda hoje. Após a virada do século, a evolução tornou-se muito mais célere e cada vez mais a computação e a tecnologia evoluem numa curva exponencial. Espero que tenha gostado do vídeo. Um forte abraço!